Capítulo 2. Expulse a culpa. A vida não guarda rancor de ninguém. Deus, o Espírito vivo e todo-poderoso que o criou, é sua mente, seu eu espiritual, e você está vivo com a vida de Deus. Deus é vida e jamais deixa de animá-lo, sustentá-lo e fortalecê-lo para que você atinja o seu mais elevado desenvolvimento espiritual. A vida está constantemente nos perdoando. Temos de deixar o véu da superstição cair de nossos olhos e fixarmos nossa atenção nas verdades mais simples e fundamentais que todo ser humano já conhece. A verdade vem sendo distorcida, desviada e corrompida de tal maneira que atualmente mal é reconhecida, motivo pelo qual a culpa é um sentimento universal. Alguns psicólogos dizem que a culpa é a maldição das maldições. Em todas as eras do mundo, os seres humanos procuraram meios para se livrar da culpa e criaram inúmeras cerimônias e rituais com esse propósito, como, por exemplo, o sacrifício de bezerros e pombas para aplacar a ira de Deus. Quando os antigos perdiam suas colheitas por causa de inundações ou secas, acreditavam que os deuses estavam se vingando de algo que haviam sofrido. O sacerdote tribal tinha de encontrar um motivo para a ira dos deuses e inventava respostas para satisfazer a imaginação supersticiosa, porque, se não desse uma explicação convincente, poderia ser morto devido à sua incapacidade de proteger o vilarejo. Na antiguidade, as pessoas sacrificavam seus filhos para aplacar a cólera dos supostos deuses da doença, do fogo, da água e da fome. E, infelizmente, em regiões remotas e atrasadas do mundo, essa terrível prática continua existindo. Inúmeros rituais eram feitos diariamente para agradar os deuses, um costume que nos lembra a obrigação de um comerciante de pagar propina a bandidos para que seu estabelecimento não seja multado ou destruído. Precisamos ter em mente que a sensação de culpa tem origem no que chamamos de consciência. Muitos pensam que a voz da consciência é a voz de Deus. Isso é mentira. A voz da consciência é a voz de outras pessoas. Muitas vezes, a voz da ignorância, do medo, da superstição, das falsidades e dos conceitos distorcidos que ficaram gravados em seu subconsciente, dos ensinamentos errados e até duvidosos sobre um Deus que deveria ser apenas um Deus de amor. Temos de aprender a usar corretamente o princípio vital e a parar de nadar contra a corrente da vida. Quando uma criança nasce, é a vida universal se individualizando e entrando em uma família. O recém-nascido não tem discernimento nem discriminação. Ainda não começou a usar seu raciocínio e está sujeito ao estado de espírito e à atitude dos pais. À medida que cresce, a criança quer sempre seguir seus impulsos físicos, inerentes à sua condição de ser humano, e não vê mal nisso. O pai ou a mãe que não compreendem o que está acontecendo dizem: você é má, você é pecadora, você é uma criança malvada, Deus vai castigá-la, você vai queimar no inferno por isso. A criança fica chocada, perplexa. Como não tem discernimento, não consegue entender o que fez de errado. Por isso sente que foi separada do amor, do afeto e da segurança, pois é isso que os pais representam. A criança percebe que a mãe ficou com raiva e reage, por exemplo, urinando na cama. Certos psicólogos argumentam que esse comportamento indica que a criança está querendo afogar sua mãe em remorso, mas existem outros. A criança pode reagir se tornando tímida, retraída e assustada, mostrando uma profunda sensação de inferioridade ou rejeição. Um menino pode reagir a um pai cruel e tirânico, tornando-se hostil, briguento e rancoroso. Como o pai é muito maior do que ele, reprime sua raiva, que acaba se tornando um ferimento infectado. Na adolescência, estará sempre em conflito com os professores, diretores, policiais e outros símbolos da autoridade, porque agora, tendo crescido em estatura, sente em sua mente que pode brigar e vencer o pai. O garoto, porém, não tem consciência dessa oposição à autoridade, porque ninguém jamais lhe ensinou como sua mente funciona. Todas as criaturas estão sujeitas a algum tipo de autoridade, inclusive o presidente dos Estados Unidos, por exemplo, que tem de se submeter às decisões do Congresso. Por isso, temos de nos ajustar à autoridade e assumir o controle de nossos pensamentos, sentimentos e respostas de nossa mente.
Quando encontramos força para nos dirigir ao emaranhado de pensamentos que nos foram impostos ao longo da nossa infância, devemos dizer: eu sou o dono dessa mente e vou pôr ordem nos meus pensamentos. Temos de decidir quais devem ficar e receber atenção, e quais devem sumir para sempre, agindo como um grande empresário que dá ordens e instruções para os seus funcionários executarem. Assuma o controle de sua própria mente. Não permita que outros a governem. Infelizmente, credos, dogmas, tradições, superstições, medo e ignorância mandam na mente do ser humano comum. O maior deserto do mundo não é o Saara, mas a própria mente desse indivíduo, porque suas ideias e seus pensamentos não lhe pertencem, e seu subconsciente é regido geralmente por ideias vindas de membros da família ou resultante das dominações que querem governar os outros. Conheci um menino que morria de medo de ser castigado por Deus quando não assistia à missa no domingo. Esse temor era causado pela superstição e por falsas crenças implantadas em seu subconsciente por seus pais, professores ou sacerdotes. Como acreditava nelas, ouvia a voz da consciência, que lhe causava a sensação de culpa e a certeza de que teria de pagar pelo seu pecado. Todos nós, quando crianças, recebemos uma enxurrada de tabus, restrições, obrigações e sermões. Você pode ter tido uma mãe, avó ou tia que costumava lhe rogar pragas e maldições porque você não se comportava de determinada maneira ou não gostava de uma religião qualquer, criando em sua mente a ideia de que era uma criatura má, pecadora, que seria duramente castigada. Infelizmente, as crianças têm a mente contaminada e poluída pelas ideias mais estranhas e mirabolantes e por falsas doutrinas. Os pequeninos são especialmente suscetíveis a sensações de culpa quando desobedecem aos pais ou professores. Eles costumam ser alertados de que a desobediência será castigada tanto pelos adultos que os cercam quanto pelo Papai do Céu. Essa atitude é desastrosa para algumas crianças, porque cria um complexo de culpa no seu interior que poderá destruir sua vida. Seria muito melhor explicar à criança por que foi errado o que ela fez e lhe dar um castigo apropriado à sua idade e nível de entendimento, como a perda de um privilégio ou a privação da companhia dos amigos por algum tempo. Jamais crie o temor da danação eterna em uma criança. É muito melhor lhe dizer que o amor de Deus jamais cessa e que Ele sempre estará protegendo-a para que tenha uma vida feliz. Nunca se deve dizer às crianças que elas nasceram na iniquidade e foram concebidas em pecado, porque isso é uma mentira monstruosa, uma ideia perversa demais para ser expressa. Elas devem ser ensinadas que são filhas amadas de Deus. Como disse Moisés, somos todos filhos de Eu Sou. Devem aprender que Deus é o Criador Supremo de todas as coisas e que Deus é amor. Elas também precisam aprender que o amor não faz nada que seja diferente do amor. Existem inúmeras coisas que Deus não faz. Ele não nos castiga. Não deseja nossa morte, porque a vida não deseja morte, o que seria uma contradição da sua natureza. Quem instrui a criança na regra de ouro está formando uma boa consciência. Ela aprende a amar e a respeitar os pais e os outros. Aprende que a honestidade é importante. Quando, por exemplo, for tentada a roubar algo, surgirá a vozinha que grita dentro da sua mente: não, não roube, isso pertence a outra pessoa. As figuras parentais estão neste mundo para ensinar às suas crianças a diferença entre veneno de rato e manteiga, entre o gambá e o gato, entre o que é certo e o que é errado. Elas têm de aprender o que é correto, nobre e digno nos filhos de Deus, os princípios universais e as verdades eternas, que jamais mudam. Entretanto, quantas dessas qualidades estão realmente sendo ensinadas nos dias de hoje? Essa é uma falha que precisa ser sanada o mais rapidamente possível, porque os seres humanos querem ter autoestima, querem se sentir valorizados e reconhecidos pelos parentes, cônjuges e vizinhos como pessoas honestas, sinceras e boas. Todavia, muitos de nós receberam uma educação equivocada que só serviu para encher nossa mente de falsas crenças e superstições. Algumas pessoas têm sérias dúvidas sobre suas prioridades. Por um lado, acreditam que estão fazendo o melhor para sua família, mas, interiormente, têm dúvidas sobre essa atitude. Bárbara era uma dessas pessoas.
uma gerente de vendas bem-sucedida de uma imobiliária importante, atuava como supervisora de um grupo de 7 corretores e recebia elogios constantes da diretoria pela sua produtividade. Bárbara era mãe solo de 2 meninos em idade escolar, que estudavam em uma escola particular de prestígio e tomava todas as precauções para que fossem bem cuidados. Tinha uma empregada em tempo integral que preparava a comida dos garotos, atendia suas necessidades imediatas e também lhes servia de motorista, levando-os à escola e a outras atividades. Bárbara, muitas vezes, tinha de trabalhar nos fins de semana, mas tentava fazer das horas que passava com os meninos um tempo de qualidade. Sempre que podia ficar em casa, brincava e conversava muito com eles, mostrava-se interessada em seus amigos e colegas e ajudava-os a fazer o dever da escola. Entretanto, não se considerava plenamente feliz. Ela veio me procurar dizendo que tinha um grande sentimento de culpa por não ser boa mãe. Não tenho um horário certo no trabalho. Preciso estar sempre disponível para atender os clientes dentro da sua conveniência, não da minha. Não posso abandonar esse emprego porque dependo dele para criar meus filhos. A culpa tornara-se tão grande que estava afetando sua saúde. Tinha dificuldade para dormir, sofria de problemas estomacais e sua pressão arterial havia subido para bem acima do normal. Perguntei-lhe se os meninos estavam bem. Oh, sim, os 2 são ótimos alunos. O mais velho está em um time de beisebol e tem muitos amigos. O mais novo não aprecia muitos esportes, está mais interessado em música e adora as aulas de piano e violão. Eles gostam demais da governanta e são muito afetuosos comigo. Acredito sinceramente que são felizes. Perguntei-lhe que, se estão felizes e indo bem nos estudos, por que estava se sentindo tão culpada, iniciando uma conversa para tentar encontrar uma explicação. Depois de algum tempo, isto foi o que a Bárbara revelou. Sabe, minha mãe não aprova meu estilo de vida. Ela nunca trabalhou fora e acredita firmemente que a principal prioridade de uma mãe tem de ser cuidar dos filhos. Eu até concordo com a ideia e poderia procurar um emprego de meio período para passar mais tempo com eles. Entretanto, minha renda atual me permite dar aos meninos a melhor educação e cuidados que poderiam ter. Mamãe vive dizendo que Deus vai me castigar por não ser uma boa mãe e eu me preocupo com a possibilidade dela estar certa. Não sei o que fazer. Expliquei a Bárbara que Deus não pode nos condenar ou castigar. Somos nós mesmos que fazemos isso. Quem deixa outras pessoas controlarem sua mente perde a liberdade que Deus lhe deu de tomar decisões com base nas suas próprias ideias e valores. Disse a ela o seguinte: você está deixando os sentimentos e as emoções de sua mãe substituírem seus próprios sentimentos dentro do seu subconsciente, e o resultado é conflito e culpa. Somos ensinados que devemos honrar pai e mãe, mas isso não significa que eles estejam sempre certos. A atitude que sua mãe considera correta talvez não seja correta para você. Siga seu próprio coração, a sua mente mais profunda. Alimente-a com pensamentos positivos por meio de preces e meditações, e elas expulsarão as sementes de culpa que sua mãe semeou do seu subconsciente. Eu lhe darei uma oração que você deverá colar no seu espelho para vê-la constantemente e repeti-la pela manhã e à noite. O reino de Deus está dentro de mim. A infinita inteligência me conduz e me orienta em todas as minhas ações sempre que recorro ao seu auxílio. A autocondenação é a mais destrutiva de todas as toxinas mentais, porque rouba sua vitalidade, seu entusiasmo e sua energia, e pode afetar todos os órgãos do seu organismo. Se há um copo com água suja à sua frente, você pode condená-la, xingá-la e amaldiçoá-la quanto quiser, mas essa atitude não vai fazer com que ela se purifique. Entretanto, se você derramar água limpa no copo sem cessar, uma hora qualquer ele ficará cheio de água limpa. É o que acontece em sua mente. Mesmo que você tenha feito muito mal no passado, cometendo crimes como assassinato, roubo, estelionato, etc., se parar agora e mudar seu modo de pensar, deixando o divino amor, a paz e a harmonia inundarem sua mente, e se for sincero no propósito de se transformar por completo, o passado ficará esquecido para sempre. Para a mente subconsciente, não existe tempo nem espaço, e ela não julga nem guarda ressentimentos. Por isso, a qualquer momento,
você pode perdoar a si o que fez e começar uma nova caminhada. Muitas vezes já me foi pedido que fizesse um resumo dos meus conceitos sobre um assunto específico, dando aos meus leitores e ouvintes uma lista de sugestões. Pensei bastante no caso e, para começar, elaborei uma lista de 10 regras básicas para lidar com o sentimento de culpa. 1. Nascemos sem o menor sentimento de culpa. A culpa é uma doença mental e tem de ser considerada anormal e não natural. 2. Aquilo que desejamos precisa primeiramente ser concebido em nossos pensamentos e depois programado para ficar impresso no subconsciente. 3. A consciência é uma sensação interna e nem sempre está fundamentada na verdade. Muitas vezes ela é a voz da ignorância, do medo, da superstição e de preconceitos implantados em nossa mente por nossos pais ou outras figuras de autoridade. 4. É errado ameaçar a criança com castigos de Deus. Deus é amor e não castiga ninguém. 5. Não permita que sua consciência seja seu guia. Seu verdadeiro guia e orientador é Deus. É a infinita inteligência que o conduzirá para uma vida plena e abençoada. 6. Culturas, religiões e grupos étnicos têm conceitos diferentes sobre consciência. 7. Uma vida semelhante a Deus não depende de regras impostas por qualquer religião. Deus não conhece credos, dogmas ou opiniões sectárias. Ele está acima de tudo isso. 8. Somente Deus e ninguém além dele deve ser seu guia espiritual. 9. Muitas pessoas tomam caminhos errados e vivem cheias de culpa porque aceitam como certo aquilo que na verdade é completamente errado. 10. Deus quer que sejamos felizes. A lei de Deus é a lei da saúde, felicidade, paz, ordem, beleza, boas ações e prosperidade. Resumo do capítulo. Temos de aprender a usar o princípio vital que existe em nosso interior de maneira correta e a parar de nadar contra a corrente. Uma criança que nasce é a vida universal se individualizando e tomando lugar em uma família. O recém-nascido não tem discernimento nem discriminação e ainda não começou a usar seu raciocínio. Por isso, ele está sujeito às atitudes, às ideias e ao estado de espírito dos seus pais ou dos que cuidam dele. Você precisa assumir o controle de sua própria mente. Não permita que outros a governem. Credos, dogmas, tradições, superstições, medo e ignorância regem a mente de grande parte dos indivíduos, e muitos deles não são os verdadeiros proprietários de sua mente. Os pensamentos acalentados em sua mente vieram de familiares e outras figuras de autoridade dominadoras. As crianças são especialmente suscetíveis a sentimentos de culpa quando desobedecem aos pais ou professores. Não é incomum serem alertadas de que a desobediência levará a castigos, e pior, de que Deus irá castigá-las por serem más. Ameaças desse tipo podem ser desastrosas para a personalidade de certas crianças, criando um complexo de culpa que poderá destruir sua vida. Não ensine uma criança a ter medo do inferno, da eterna danação. É muito melhor lhe explicar que o amor de Deus é eterno e que ele continuará a amá-la, apesar das suas pequenas faltas. Ensine-a que Deus está sempre pronto para ajudá-la a ter uma vida feliz. Quem deixa outras pessoas assumirem o controle da sua mente perde a liberdade que Deus lhe deu para tomar decisões com base nos seus próprios pensamentos. Você deve seguir os ditames do próprio coração, que, em outras palavras, é o seu subconsciente. Alimente sua mente racional com pensamentos positivos, preces e meditações, e ela expulsará do subconsciente todas as sementes de culpa plantadas por outras pessoas. A autocondenação é a mais destrutiva das toxinas mentais, porque rouba a vitalidade, o entusiasmo e a energia, e pode afetar todos os órgãos do seu corpo. Se deixar o divino amor, a paz e a harmonia inundarem sua mente, e se for sincero na sua transformação, o passado será esquecido para sempre.